Chegou essa mamãe linda. Oi, oi, boa Boa noite. Estão me noite. ouvindo? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Acredito que as mamães também. Sim. Como você quer que eu te chame? Porque eu chamo aqui internamente com as meninas de G. É Gese, G, pode ser tá G certo. então, a gente chama de G. Vou avisar para eles também. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso Obrigada. encontro, as outras mamães de bebê. Vamos conversar um pouquinho com elas, mostrar esse emagrecimento pós-parto, como é que realmente ele pode acontecer. Então, me conta, mamãe, você está com um bebezinho de quantos meses? Ele tá com 3 meses. Fez agora dia 20, fez 3 meses. 3 meses. E você, gente? Você já tem outro bebê também? Eu tenho uma filha de 5 anos que é bacana da história, porque assim, foi a minha experiência com ela que me fez buscar uma alternativa, buscar coisas novas que eu não tentei no pós-gravidez, no pós-parto dela, né? Porque às vezes a gente romantiza muito a questão de que vai voltar ao normal, vai voltar ao normal. Aí a gente tenta, o que é que a gente precisa fazer? Às vezes a gente tem aquela noção de que se alimentar bem é só comer fruta, verdura e exercício físico. Então, vida saudável é isso, é fruta, verdura e exercício físico e pronto. E às vezes isso não dá resultado, que foi o que aconteceu comigo. Eu demorei muito para desinchar da gravidez dela. Eu fui emagrecer de fato quando ela já tinha 1 ano, então, e amamentando, né? E existe uma diferença muito grande do meu pós com ela para o meu pós atual. Então, deixa eu só fazer um parêntese que então, assim, você tem uma filha de 5 anos e um bebê agora de 3 De três meses. meses. E assim, o que te fez motivar, já com um bebê de 3 meses, já estar com resultados tão incríveis, foi a sua primeira gestação. Que Foi mesmo se primeiro. alimentando bem, você achava que emagrecimento era só fruta, verdura, É, e e não aí estava acontecendo. não Mesmo tava, amamentando, você não estava conseguindo emagrecer. não tava. E Eu comendo bem. lembro que no primeiro mês, eu vou dizer assim, dos primeiros meses, porque eu ainda tô com 3 meses, né? Meu neném Uhum. só tem 3 meses. O meu primeiro mês da minha filha, eu fiz aqui uma dieta super restritiva, assim, da minha cabeça, né? Mas Aham. bem ali, comendo o que é saudável de fato. E eu não emagreci nada. No segundo mês, eu não só não emagreci, como eu engordei 2 quilos. Aí, sabe aquela coisa, dá uma desanimada? Sim. E, e eu tenho certeza que muitas mamães que estão aqui, até vi nos comentários, estão passando pela mesma situação. Que mesmo comendo bem, não estão conseguindo emagrecer. Né? E a experiência que você teve, assim, de hoje, né? Tipo assim, comparar, o que que você tem para contar pra gente de diferente? Tudo. Primeiro porque, assim, eu te conheci, tu estava fazendo há 2 semanas de live, né? Eu acredito que seja esse momento novamente para abrir turma. E foi assim eu digo que foi um divisor de águas, porque tinha coisas que eu tinha dúvida e não sabia que eu tinha dúvida naquilo. Então, por exemplo, a questão de vitamina, que muitas vezes o nosso corpo não emagrece porque ele está necessitando. Não é só comer um negocinho ali, não é restringir. Tanto é que eu não sei se já foi falado para as meninas, mas a dieta é completamente o normal que a gente come no dia a dia. Então, tipo, nem arroz é cortado, Não, né? Nem arroz é jamais. cortado, que é uma coisa assim que quando eu começo a querer fazer dieta, a primeira coisa que eu corto é o arroz. Você quer cortar o Então, até isso. carboidrato. Então até isso tem na dieta. O que é mais incrível é isso, é que é a dosagem certa, é a quantidade certa, não é tirar, não é restringir, porque às vezes a gente tá naquele momento de querer mesmo comer mais, precisa se alimentar, né? A gente se sente um pouco fraca também, a gente está amamentando, a gente passou, aí tem questão hormonal, tem um monte de situação, e quando a gente não entende, então a gente acaba indo pelo caminho errado e não tem resultado. E Então, assim, comigo, o que aconteceu dessa vez foi isso. Eu não consegui começar nos primeiros dias, que era a minha intenção. Talvez se eu tivesse começado, eu já estivesse com um resultado até melhor. Porque eu tive alguns probleminhas com meu filho quando ele nasceu, enfim.
Então, quando eu comecei, que foi que eu tirei a foto, que eu fiz o GPS, o meu filho já estava com 1 mês e 11 dias. Então, aquela minha foto do antes e depois, Nossa, eu ele já queria estava mostrar com um para mês. elas. Tem como mostrar? Não sei se eu tenho aqui. É, vamos ver, vamos falando que eu vejo se eu consigo aqui. Tá. Então, assim, E aí, quando ele estava já com 1 mês, então eu comecei a dieta, que é a primeira fase é do desinflamatório. E eu confesso que o mais difícil para mim não é a alimentação. Nesse primeiro mês, eu já tinha acesso, né? Uhum. Que eu entrei no curso, eu ainda estava gestante, então eu já tinha acesso à alimentação. Eu estava fazendo a alimentação ali o mais equilibrada possível, mas eu não estava seguindo à risca, O- né? A questão do própolis, da água, os As hábitos ali que a gente. estratégias. Isso, as estratégias. Isso daí eu não estava seguindo, eu comecei mesmo de fato quando ele estava com 1 mês e 10 dias. E então passei todo o período Sim. desinflamatório, né? Que praticamente foi só o que eu vivi até agora da dieta, que é o mais Nossa, comigo. incrível ainda, que eu ainda estou na primeira fase da dieta e já estou vendo o resultado. Ó, vou mostrar aqui do jeito que eu Vou consigo. mostrar. Eu ia trazer no celular Ai, será esse e que eu vou conseguir? pronto. Para mim tá dando de ver. Ó, aqui com essa Agora, luz que é melhor. agora. Nessa Gente, primeira foto, eu tava com 109 de circunferência abdominal, nessa região do umbigo, que é a barriga bastante inchada. E essa outra foto eu tirei agora essa semana, acho que foi anteontem, eu já diminuí 11 centímetros de circunferência em 2 nossa. meses. E assim, é impressionante, porque como você falou, né? Às vezes a gente pensa o quê? Que tem que fazer dieta, tem que comer pouco, tem que cortar alimentos. E na verdade o que a gente precisa é passar por essa fase de alimentação anti-inflamatória. O que é o foco da alimentação Sim, anti-inflamatória? É preparar o nosso corpo, em especial o nosso intestino, que é até o tema da nossa live agora, para que ele absorva os nutrientes. Então, muitas das vezes eu vejo mães, o que é que eu tomo? O que é que eu tomo? Eu vou falar alguns suplementos para vocês no final da live, vou sim, mães. Mas assim, muitas das vezes a gente joga dinheiro fora e faz cocô caro. Né? Você usou suplementos? Você só usou o pool de probiótico uns 15 dias, não foi? sim, sim. Então, Só assim, isso. esse Até agora só só isso. alimentação. Então, assim, não chegou nem na fase dos exames Hum, ainda, porque eu só passo os exames depois que você desinflama o corpo, sim. né? Então, Isso daí é assim, só o resultado do desinflamatório. E tem não sei se eu posso, só um adendozinho, ainda agora uma mamãe falou sobre a diástase. Eu tenho diástase não, também. E a minha, que era a minha preocupação, que foi por isso que eu fui procurar não. ajuda, e foi quando eu te encontrei, a minha diástase, no meu pós-parto, eu medi, estava isso daqui, olha. 8 dedos. Nossa, Era uma diástase gigantesca, tanto é que olha o tamanho da barriga. E do processo natural do corpo, e a gente está desinflamando, e eu creio que isso está ajudando, porque eu não estou fazendo exercício. ai, Até a diástase já diminuiu. Eu medi anteontem que eu tirei a foto, eu fiquei. Não, bora ver o que foi que aconteceu aqui. E até a diástase deu uma diminuída, porque a gente vai voltando também, né? é, Eu acredito que no que o corpo está desinflamando, então o corpo vai voltando ao normal. Vai perfeito. voltando ali ao lugarzinho. Muitas das vezes a gente não consegue, né? Como você falou, da outra gestação eu estava amamentando, a gente atribui às vezes o emagrecimento à nossa amamentação, mas assim, você como já é de casa, né? E as mães que estavam aqui já me ouviram falar algumas vezes, mas eu sempre vou frisar, o nosso corpo, mães, quando ele está inflamado, está faltando nutrientes importantes, ele começa a acumular gordura na região abdominal. E ele faz isso como proteção para a produção do seu leite materno. Então, ele não considera a sua estética, o seu corpo, como, digamos assim, o prioritário, nem deveria ser. Ele considera que ele precisa produzir o leite materno para o teu bebê. Então, se faltam nutrientes importantes, ele vai criar uma reserva no buchinho, na barriga, para garantir que seu filho seja bem alimentado, Sim. né? Então, assim, muitas das vezes não é passar, muitas vezes não é passando fome. Ainda brinco, qual é o programa? Por que eu brinco lá no programa com vocês? É proibido passar fome. Porque Sim. se você passa fome, você come pouco, você vai fazer o quê? O processo inverso que é o que eu quero. É acumular mais gordura na região abdominal. Então, o processo certo é desinflamar o corpo e nutrir o corpo. Né? E como a mamãe falou aqui, se eu corto minha janta, se eu corto meu arroz, se eu corto meu carboidrato, o que é que seu corpo vai entrar? Em estresse.
E se você entra em estresse, aí sim você diminui leite, aí sim você não emagrece, aí sim você faz dieta de 15 dias e depois você nunca mais vai querer fazer na tua vida. Aí sim você desregula o cortisol, que é o hormônio que tá aqui para poder fazer você ganhar peso. Então, assim, é assim, é muito bonito de ver, né? Assim, o quanto o nosso corpo, ele funciona com tão pouco. É só a gente saber a estratégia simples, é só a gente saber desinflamar ele, usar os alimentos na combinação estratégica. Porque tem mães que pegam a estratégia e falam assim: nossa, não, era tudo que eu já comia. Tipo, não acredita às vezes, não acredita. Aí eu vou lá, tenho que mandar mensagem, falar: olha, eu só te peço uma semana. Eu faço assim, eu mando áudio, eu só te peço uma semana. Faz durante uma semana e depois você Faz me tudo conta. certinho. Porque ela fala, já era tudo que eu comia. Mas você não Sim. fazia, você não fez na estratégia certa, você não deu no momento certo. Esses 15 primeiros dias mesmo, nos 15 primeiros dias, elas querem usar suplemento. Eu digo, não usa. Aí depois dos 15 primeiros dias que eu dou o probiótico. Aí eu dou o probiótico específico, porque eu já limpei o intestino. Eu já fiz o intestino se nutrir com os alimentos corretos. Aí eu dou os probióticos. Aí quero fazer exame, cara, eu quero fazer exame, que eu vi você falando da live. Eu fiz, não, você não vai fazer exame agora. Ó, todo mundo te dando parabéns. Você não vai fazer exame, você Ai, só vai fazer obrigada. exame após 45 dias. Por quê? Muita coisa você já vai ter resolvido antes. Aí você não precisa pegar exame desregulado, você não precisa gastar com suplementação. Aí só depois disso eu vou olhar os exames e vou ver o que, que de fato esse corpo pode estar precisando a mais ou não. Sim, Então, assim, é muito legal, muito assim, incrível. E você participou também de uma semana assim como essas mães estão participando. sim. E foi, eu digo assim, que foi eu costumo assistir semanas de vários profissionais, mas essa daqui foi aquela que eu tava ali com a canetinha anotando, porque é muito importante essa parte aí. Na verdade, todas as partes, né? Eu digo assim que é aquele negócio perfeito que no final dá um resultado incrível. Isso eu já tô colhendo, graças a Deus. Mas era o despertar que eu precisava, que foi a parte que eu não consegui na minha primeira gestação. E, e agora já, graças a Deus, te apareceu o algoritmo, te indicou para mim, ainda durante a minha gravidez, para mim já começar já com o pé direito. Eu fico muito feliz. Você, assim, em relação à sua amamentação, então você também percebeu que tudo normal, tudo tranquilo? Normal, continuo amamentando normalmente. Inclusive, na minha gestação, eu não tinha, porque geralmente sai um pouquinho de colostro, né? Sim. Durante a minha gestação eu não tinha. Da minha primeira filha eu tive. Da minha segunda eu não tive. Não sei se é algum nível de estresse, alguma coisa assim, mas eu não tive. E no pós-parto, tranquilamente, tipo, depois que o bebê nasceu, eu já comecei a amamentar até hoje. Normal, normal. E eu A sempre vida que digo, segue normalmente. o quanto antes melhor, né? O quanto antes você tiver a oportunidade de você viver esse momento, de você conseguir dar os alimentos corretos, melhor. Você percebe em relação assim o tratamento com o bebê, a sua disposição, a sua paciência, porque eu já ouvi também outras mães falando. Não sei se você é casada, mas em relação ao relacionamento, você percebeu que mudou também? Comparando Eu, as eu gestações? acho que tudo muda porque é uma coisa que eu estava conversando com a Andy ontem, que eu acho que quando a gente tá com a autoestima boa, todo o resto fica bom, né? Então, se a gente tá se sentindo bem, se a gente se olha no espelho e não vê uma coisa muito triste, porque a minha foto, eu digo assim, a minha experiência, a minha primeira foto, a gente olha a gente se vê na frente do espelho, é um negócio desanimador. A gente fala assim, meu Deus, isso daqui não vai voltar, né? E eu passei a minha gravidez inteira, porque eu faço uma barriga muito grande. E aí eu já fiquei ali, meu Deus do céu, como vai ser no final? E como é que vai estar a minha barriga? E como é que. E eu te juro que eu cheguei a comentar com o doutor que fez o meu parto se não tinha possibilidade de tirar excesso de pele, de já fazer alguma coisa ali. Porque a gente fica, querendo ou não, por mais que a gente não se mostre, né? Tem mães que Sim, gostam de colocar um biquíni, não é o meu caso, mas mesmo a gente não tendo essa isso sim. experiência, mas a gente gosta de se sentir bem, né? E ver o tanto que voltou sem exercício, porque eu ainda não tive tempo de parar e voltar alguma coisinha assim. Só mesmo com a alimentação e seguindo os dias como da forma que dá,
é, é bem incrível. E assim, a questão da paciência com o neném, de tudo mais, eu desconfio, assim, obviamente, a gente se sente bem, mas tem a questão de que eu fiz como é, a minha cirurgia para não ter mais também, então a gente fica ali aquele negócio, ai meu Deus, tem que aproveitar. E é bom que a gente esteja bem para a gente de fato aproveitar. A gente percebe assim, uma diferença muito grande de uma para outra, nesse sentido, que a primeira a gente está tão preocupada, a gente está tão. Ah, a gente fica triste, porque o corpo não está voltando ao normal, aí já começam outras demandas, e aí parece que o mundo vai acabar, e no segundo filho já não é mais isso, parece que a gente consegue viver. Eu tô sentindo, Que essa é a minha delícia, experiência. No que segundo parece que a delícia. gente tá. Parece que eu tô vivendo. Aproveitando cada segundo, Sim, né? muito. E assim o que acontece muitas das vezes também é o cansaço, né? A frustração do próprio corpo, da própria imagem. Tudo isso faz com que a gente vá descontar, né? Descontar no sentido assim, as nossas emoções e o nosso conforto na comida. Então, assim, como sair disso tudo sozinha? Né? Quando eu estruturei, né, todo o MPS, né, toda a estrutura do programa, eu lembro que eu pensei assim, eu falei, mãe de bebê, ela não precisa só desinflamar, que é o que a gente faz, ela não precisa só nutrir o corpo, que é dar os nutrientes corretos, ela precisa, além de tudo isso, que isso é, digamos assim, isso é o técnico, né? Isso é obrigação quanto profissional, mas ela precisa de acompanhamento. E eu ficava assim, pensando o tempo todo. Eu fiz assim, essas mães de bebê, elas precisam de acompanhamento, elas precisam de guia, elas precisam de incentivo, elas precisam de comunidade, elas precisam estar ali com a monitora, né? E assim, essa em relação a essa parte de acompanhamento, de aconchego, de carinho, de falar assim, nossa, gente, vai lá, você consegue. Você sentiu da nossa parte? Assim, pode falar com o Muito, coração aberto, porque assim, é uma preocupação aqui diária mesmo. sim. Não, eu tava comentando com uma prima minha aqui, que a Andy, que é a moça do suporte, né? Eu falei assim, é o melhor suporte que eu já tive em cursos da minha vida. Muito bom, Glória a Deus. ela se preocupa, a gente tem esse espaço para perguntar, para tirar dúvidas, e ela responde muito bem, e ela dá aquele suporte. Eu gosto bastante, gosto. É uma parte que inclusive, acho que tem uns 15 dias que eu comentei. Esse curso aqui, eu aprendi como é um suporte de qualidade. Fico muito feliz, muito feliz. Eu tenho certeza que a Andy também vai ficar. A Andy, mãe, é a monitora que a gente disponibiliza para as turmas, né? Então a turma vai tendo uma monitora, além da comunidade, com outras mães de bebê também. E eu digo, olha, vocês têm que ter que pegar essa mãe e tá ali. Eu tô ali mandando áudio também, tô ali conversando, mas assim, a dúvida diária ali, ó. Por que não fez? Por que não mandou? Cadê? Como é que você está? Por que você sumiu? Né? Seu bebê já nasceu? Então, assim, você tava gestante, né? E Sim, eu, não, anota o dia que o bebê dela vai nascer pra gente saber, pra no outro dia a gente tá lá perguntando pra ela como é que você tá. Não espera o teu bebê crescer. Seu bebê precisa de você feliz, seu bebê precisa de você saudável, seu bebê precisa de você bem. Como é que é? Como é que vai ser? Porque senão a gente procrastina. É do ser muito, humano. O ser muito. humano, ele é procrastinador. Eu também sou. Né? Então, assim, se eu sou procrastinador, o ser humano ele é procrastinador. Então, muitas das vezes a mãe de bebê acha que ela não vai conseguir sozinha. Porque ela já se vê numa rotina, numa vida totalmente desregulada, né? Você tem essa paz, assim, de mostrar hoje que a segunda gestação já vem com um ensinamento muito grande, com referência entre as outras, mas tem mãe que às vezes é a primeira, tá passando por aquilo tudo sozinha. Então, como ela consegue sozinha? Né? Então, assim, essa parte do suporte da monitora, eu tenho certeza que é um diferencial. Então, É um quando você fala diferencial. pra gente, Só te cortando não, rapidinho. fica à Tanto é vontade. que eu comecei com um mês e pouco, porque a gente vai. Eu tava fazendo alimentação, mas não tava aquele negócio. Aí ela foi lá, e aí, vamos começar? Vamos. Olha, aí eu fui. Eu falei, eita, e agora? Ela, não, bora lá, e me mandou o GPS, olha, tu vai me mandar essas medidas, tu vai fazer assim, tu vai fazer assado. E todo o tempo mandando as mensagens, né? O que era para fazer, o que ia fazer em cada etapa. E a gente tem uma liberdade bem grande assim em relação a isso. Realmente é uma é um dos vários pontos positivos da tua consultoria, do teu curso, é essa questão do suporte, ele realmente ele é real. Ele é real, né? Eu fico feliz. E assim, porque é uma coisa que a gente vê, eu sou mãe de bebê. Então, assim, cadê o tempo?
Então, assim, você receber uma lista antes do que você vai comprar para você não ficar indo todo dia no mercado. Você saber com antecedência o que que você vai preparar. Você saber como preparar, como facilitar aquele preparo daquele alimento, como, quanto tempo aquele alimento pode durar. Então, tudo isso é organização. Ô, mãe, eu queria contar para as mães como você conseguiu entrar no MPS, porque é uma Pode surpresa contar, delas. Eu posso contar? pode contar. Gente, o MPS é o meu programa, né, de acompanhamento para mães de bebê. E todas vocês que participam da semana de emagrecimento, vocês vão ter a oportunidade de participar de um sorteio. E essa mamãe linda que está aqui, ela foi a sorteada. Ela foi a mamãe que conseguiu entrar no MPS, ela ganhou. Então, assim, essa é uma oportunidade que todos vocês podem ter também, né, de participar. E quando eu digo assim, participem, como ela falou, participem ativamente, aprendam, leva isso aqui a sério, porque isso aqui é tua vida. Então, acho que quando Deus escolheu ela e falou assim, não, ela vai ganhar, ela vai estar ali, eu não sei se ela ia entrar de outra forma, foi justamente porque eu sabia que ela queria viver isso aqui, né? Como você falou, estava anotando, então valia a pena, né? Então, Não, assim, e todo... foi um negócio tão incrível, porque assim, naquele dia eu estava trabalhando, eu não estava acompanhando. Aí chegou a notificação, estamos online, vai ter sorteio. E tinha que preencher lá né, o formulário, e eu não tinha preenchido, eu tinha visto e não tinha preenchido. Quando começou a live, aí eu fui preencher e fiquei lá, né? Aí tá, a live maravilhosa e tal, vamos sortear. Foi sorteado 15 nomes e não saía ninguém. E eu com a barrigona, ainda tava grávida. Eu comecei a ficar nervosa, eu falei assim, rapaz, vai ser eu. E eu fiquei naquele negócio, eu tinha certeza que ia sair meu Vou nome. parir agora. Não, eu terminou a live, eu tava nervosa, eu fui tomar água com açúcar. Quase que eu tenho meu neném ali depois da live. Ai, mas foi incrível, foi incrível. Foi muito bom. E eu não Ai, vi a pois hora de é. poder começar. Eu posso responder uma pergunta de Claro. uma moça que comentou aqui, só um momentinho. Ela tem uma moça que comentou que ela fez a esterectomia e ela tá perguntando se isso ela perguntou se isso atrapalha no emagrecimento dela. E não, porque eu também fiz a esterectomia. Eu tô com 3 meses, eu perdi 10 centímetros de circunferência, né? Abdominal e emagreci, eu acredito. Eu cheguei Vou aqui com mostrar de 2 anos, novo. emagreci. Pronto, aí, olha, meu antes e depois, com 2 meses fazendo a dieta direitinho. A primeira eu estava com 109 na região do umbigo e agora eu tô com 98, ainda falta diminuir bastante, né? Mas tá, Mas, poxa, gente. 2 meses e eu fiz também a esterectomia e aí esse é o meu resultado. Então, funciona assim com esterectomia e tudo. Olha que mamãe perfeita, eu nem preciso mais responder. Ai, que alegria, gente. E funciona, gente. Quem tem diástase, né? Quem tem qualquer complicação de saúde, na verdade, e não é nem complicação de saúde, mas na verdade, é retirada do útero. O que a gente vai fazer aqui é desinflamar e personalizar. Né? Por mais que a gente. É um programa de acompanhamento, onde a gente vai desinflamar seu organismo, vai personalizar você, vai indicar suplementação se houver necessidade, vai recolher seus exames de sangue. Antes de exame, a gente tem o nosso GPS, que a gente já consegue conhecer vocês de forma assim muito profunda. Então, assim, acompanhamento de perto. E assim, estejam presentes no nosso evento. Porque assim, as lives, né, como a gente sempre fala, né? As lives elas são interessantes, mas o evento ele é o fechamento de tudo, né? Na verdade, é o início de tudo, É um né? É a divisor de águas. apresentação. É o divisor, né? É lá que realmente vocês vão entender quais são os 45 nutrientes, como aproveitar a janela de oportunidade do emagrecimento, quais são as estratégias em específico, como você preenche o seu GPS, como você tem pontuação. Então, assim, na próxima segunda-feira, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Na próxima segunda-feira é o momento realmente assim que a gente vai começar o nosso evento. E também a vaga, né? A vaga do MPS, que a gente sorteia lá também para vocês. E vamos torcer para essas mães conseguirem emagrecer também, né? Entenderem que não precisa esperar, que quanto mais a gente espera, a gente mais se distancia do nosso corpo, né? Se distancia dos nossos sonhos, se distancia de, assim, quando eu costumo dizer assim, o sobrepeso, né? Que a gente adquire após a gestação, muitas das vezes a gente já tinha até antes mesmo de ter bebê. Eu costumo falar uma frase que ela é até um pouco pesada, mas ela não é tão pesada o quanto viver o sobrepeso. Porque eu costumo dizer assim, olha, o sobrepeso ele, não, ele mata. Mas ele não mata porque você no futuro
possa vir adquirir uma doença, uma diabetes, né, uma hipertensão, viver com remédios, né, enfim, tudo isso. A gente sabe que a gordura ela é inflamatória e que quando não curada, no futuro ela vai fazer com que a gente desenvolva doenças crônicas. E essas doenças crônicas são porta de entrada para, enfim. Não estou falando disso. Eu estou falando de matar, no sentido de matar a mulher que você poderia ser, a autoestima que você deixa de ter, o casamento, muitas das vezes você deixa de se relacionar com seu esposo, a paciência que falta às vezes para se relacionar com o nosso filho, né, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, assim, eu lembro quando eu estava acima do peso, lá no evento vocês vão conhecer um pouco mais a minha história, mas eu também tive, esse projeto surgiu da minha transformação, né? Então, assim, e vim hoje para a internet foi porque eu vivi isso na pele. E eu lembro que a Carol, que hoje faz uma maquiagem para aparecer na live, que gosta de cabelo solto, gosta de unha vermelha, não era essa Carol. Então, cada dia que passa, eu estava matando a mulher que eu gostaria de ser, a mulher que eu era. Então, a unha que era vermelha, que se você me ver aqui 99% da vida, eu vou só posso trocar. Tá vermelha, eu não pintava, porque eu achava assim, poxa, eu vou ficar chamando atenção para uma coisa que não tá legal. Então, não é só a questão da. É um todo, a gente vai se apagando, a gente vai se diminuindo, né? Então, assim, isso é muito, muito triste, né? Porque, assim, é a nossa vida, né? E a gente não sabe se a gente vai ter outra, mas se a gente vai ter a memória que a gente tem, né? Desse momento É, que a gente deveria estar eu vivendo. tive uma experiência parecida também nessa em relação a isso, porque como eu falei ainda agorinha, quando eu consegui emagrecer, a minha filha já estava com 1 ano, né? Então foi aquele período, aí eu consegui emagrecer e tá. Aí foi a pandemia. Ninguém me viu magra. Aí aquele negócio, reclusão e fica em casa e tal e tal. E aí eu comecei a engordar novamente. Nesse meu processo de engordar novamente, eu saía na rua e as pessoas olhavam, olha, você tá grávida de novo. Nossa, teve umas 2 vezes que eu cheguei em casa e eu chorei tanto, que depois daquilo eu fiquei um bom tempo que eu não conseguia sair de casa, porque eu ia vestir a roupa marcava a barriga, e aí sempre tinha algum comentário assim, então a gente vai desanimando, a gente se apaga muito. A gente se apaga muito. E eu digo que foi um pouco disso que me fez procurar por ajuda nessa segunda gravidez, porque eu falava assim, cara, eu não quero passar por tudo isso de novo. Porque é muito ruim. A gente ama os nossos filhos nascem, é a coisa mais linda do mundo. Só que a gente não. A gente deixa de existir. É muito ruim você se sentir mal, você não conseguir. Você não ter ânimo de sair de casa porque a roupa não serve, porque o corpo tá feio. Aí vai juntando uma coisa e outra, aí você falou assim que a gente mata a autoestima. E muitas vezes essa questão toda já começa a te gerar problemas psicológicos. Então, Sim. depois disso, eu comecei a me sentir meio depressiva. Eu tive crises de ansiedade. Eu passei por um limbo, um negócio gigantesco. Quando eu comecei a respirar, aí eu engravidei de novo. Eu falei assim, cara, eu não posso voltar. Então foi aí que eu fui procurar ajuda e foi quando eu digo que as tuas lives foram um divisor de águas, na minha foi isso, porque tu respondia questões que eu não sabia que eu tinha. Então, essa questão da suplementação, essa questão da vitamina, questão do próprio desinflamar do corpo, e eu ficava, gente, não era a minha alimentação, estava faltando uma vitamina. Aí eu ficava, gente, não era porque eu estava gorda, porque precisava desinflamar, eu não desinflamei, eu não fiz alimentação, sabe? Então tudo isso deu aquele estalo assim na minha cabeça, e eu falei assim, é isso que eu quero. Graças a Deus, Deus me ajudou, que eu ganhei o curso, né? Eu fui sorteada. Mas desde quando eu tenho contato com a Angel, eu falo assim, cara, eu quero muito começar, eu quero muito. Essa semana agora eu dei uma vacilada, porque às vezes a rotina vira um caos, né? E aí a gente não consegue seguir ali Peguei. certinho. E eu já tava assim, meu Deus, eu já tô de consciência pesada, porque é uma coisa que eu quero muito, que Pra é vida. uma. Eu não quero viver novamente aquela experiência da primeira gestação, não quero me sentir. Eu não quero que o M de mãe me atrapalhe com o M de mulher. Então, eu acho que a gente ter essa mentalidade é o que faz completamente.
a total diferença, a gente ter a mentalidade do que a gente não quer viver. Então a gente se dedica um pouquinho mais para conseguir ter os resultados certos. Nossa, que maravilhosa. Muito bom. Me conta, mãe, vocês gostaram de ouvir essa mãe? E quando você fala da mentalidade, né, é bem importante. E muitas das vezes essa mãe de bebê, ela acha que ela não tem mentalidade para conseguir. E assim, é engraçado que a mentalidade e o corpo desinflamado, eles andam juntos. Porque às vezes ela tem até a mentalidade, ela tem a vontade. Quem é que não tem a vontade? Poxa, eu quero emagrecer. Mas ela está tentando da maneira errada, como você estava tentando na primeira gestação e o seu corpo lutando contra. Então você tentava, se frustrava, não conseguia e achava que o emagrecimento não era para você, porque você estava com tentativas erradas. Então, quantas dessas mães podem estar tentando da maneira errada? Não desinflamou, não deu os nutrientes corretos, né? Princípios depressivos a gente sabe que pode ser por baixa de vitamina D. A gente sabe que o intestino inflamado ele diminui a produção de serotonina, que é o hormônio do prazer e da alegria. Então, já começando o tema da nossa live, gente. Vitamina D baixa, aumenta o índice de depressão, de isolamento social, de bem-estar. Intestino inflamado, diminui serotonina, que é o hormônio do prazer e da alegria. Então, se eu não tenho hormônio do prazer no meu corpo, se eu não me sinto feliz, como é que eu vou ter ânimo de fazer alguma coisa por mim? Então, assim, a mentalidade e o corpo desinflamado tem que caminhar junto, porque senão seu corpo inflamado, ele derruba a sua mentalidade. Ele derruba, literalmente, a sua mentalidade. Então, assim, por isso que a gente vê, né? Você vê lá na comunidade, você vê lá no Encontro das Mães, a gente está sempre tendo resultados, né? Ela sempre postando, ela sempre mostrando. Porque, assim, e é rápido. Aí você pensa, a Jessie, com um bebê de 3 meses, já veio aqui contar um relato de uma vida transformada. A Jessie, na outra gestação, ela conseguiu depois de 1 ano e pouco. Estava conseguindo, mas não estava tão assim, porque começou a engordar de novo. Então, assim, foi um momento. Aí o que acontece? Vamos supor, foram uma média de 9 meses, entre aspas, que poderiam ser vividos de uma forma muito mais feliz, mais tranquila, mais leve. Teria sido Então, tão diferente tudo. então estejam prontas para a próxima segunda-feira, para que a gente consiga. As E mamães detalhe que eu adoraram. ainda não passei para a segunda fase da minha dieta. Isso daqui é só o desinflamatório. Ainda vem aí as próximas etapas, né? Ainda vem exame, ainda vem o seca-barriga, up colágeno, detox. E quando a gente fala que vem muita coisa, é tão leve, é tão tranquilo, mas assim, ai, mães, eu fico muito feliz mesmo, sabe? Porque assim, a gente vê que realmente as coisas vêm dando certo pra vocês. E assim, a gente recebe foto do bebê, né? Tem todo aquele aconchego, tem todo aquele carinho, tem toda aquela. A comunidade mesmo, né? De mães que se ajudam, que se apoiam, que estão ali vibrando, uma pelo resultado da outra. A cada dia que chega, você está ali muito feliz, assim, fico muito feliz mesmo de você vir aqui, como eu te falei, né, compartilhar com outras mães de bebê a sua experiência, porque muitas, assim, eu sei que ficam ali, às vezes, sem saber com quem contar, sem saber com quem conversar, sem saber como começar, né, e quando a gente vê uma mão estendida pra gente, é muito bom. Então, assim, de coração, muito obrigada por vir aqui compartilhar a sua história. Nada. Você Eu ajudou fiquei, eu muitas. fiquei, eu fiquei muito feliz, né, pelo convite. Muito obrigada pelo convite. Que a gente sabe que a gente ganha o convite quando a gente se destaca, né? Então eu fiquei muito feliz também pelo convite, por poder contar um pouquinho, porque é essa questão assim, a gente vive, isso daqui é a vida real, a gente não tá. A gente não viria aqui aparecer se a gente não tivesse um resultado real, se a gente não tivesse essa sensação de transformação real, né? Então é aquela coisa assim que vale a pena falar, vale a pena chegar aqui. Eu tô trazendo o meu relato, eu tô vendo bastante mãe me parabenizando, dizendo assim, agora eu tenho esperança. E sim, eu acredito sim, porque eu tô vivendo isso, entende? Então eu tô muito feliz de estar aqui nesse momento, de estar podendo falar. Porque a minha experiência, eu acredito que seja uma experiência que muitas mães passaram e passam, ou estão prestes a passar, né? E é muito bom a gente ver que é uma coisa real, que é uma pessoa real, que tem uma vida real, os problemas reais e está tendo também resultados reais. Né? Eu estou bem feliz. Eu confesso que eu estava há um
pouquinho tempo atrás, eu tava até meio desesperançosa. Ai, minha barriga ainda tá grande e tal. Quando eu fiz a foto do resultado, que eu olhei, eu falei, meu Deus, eu tava nessa situação. E aí dá aquele ânimo novo, aquele fôlego novo. Nossa, eu fiquei. Quando eu vi aquela foto, eu fiquei, cara, realmente eu estou no caminho certo. E dá até aquele gás pra gente se esforçar um pouquinho mais. Muito bom. É verdade. Quando a gente faz os ciclos, né, de acompanhamento com vocês, é justamente por isso. Eu sei que às vezes a primeira foto ela é bem desconfortável de tirar. Mas assim, quando a gente tira e que a gente consegue acompanhar a primeira fase, a segunda fase, né? E você ouvir o relato, né, de muitas mães que já vieram aqui e falar assim, meu Deus, como eu consegui depois de 2 filhos. Tem um relato aqui de uma mãe que ela contou que ela tinha uma barriga que perseguia ela há 10 anos. E ela tem 5 filhos. E ela conseguiu perder essa barriga depois dos 5 filhos. Então hoje ela tem um corpo mais bonito. O nome dela é Gisliane Letícia. Mais bonito do que ela tinha antes de ter esses filhos. De ter os filhos dela. Então não é a maternidade que acaba com o corpo da mulher. O que acaba com o corpo da mulher é a falta de informação. Que muitas das vezes, como a mamãe até falou aqui na estante, a gente não tem orientação para se cuidar. A gente vem ouvindo que deixa para depois, deixa para lá. Se você vai fazer isso, você é egoísta, né? Você deveria estar priorizando seu filho, sendo que na verdade é a mãe que é a cuidadora. A mãe que tem todo o esforço metabólico de transformação de organismo, de tempo, de tudo. Então, por que não cuidar dessa mãe para que ela viva esse momento mais tranquilo? Né? Então, assim, são inversões de valores, que infelizmente algumas pessoas pensam. Então, por isso que eu fico muito feliz quando vocês venham aqui, como você mesmo falou, né? Uma mãe real, porque às vezes a gente vê a Carol aqui, mas a gente vê a Carol como profissional, às vezes não vê a Carol como mãe, né? Vê a Carol mais como nutricionista do que como mãe, né? E quando você vê uma mãe, né, que passou, que veio, que teve todo o acesso ao método, que tá feliz, é muito bom. Que bom, que bom. Pois é, mamãe. Vou falar com essas mamães agora sobre o suplemento. Segue firme, como eu sempre digo, você é forte e capaz. Vamos Obrigada. para as próximas etapas, porque a gente vai transformar esse corpo ainda mais bonito do que antes de ter os 2 bebês. Ai, se Deus quiser. Amém. Estamos ansiosos por isso. Pois é, um beijo nas crianças Beijo. também. Tchau, Obrigada. boa noite.